Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Conheça o programa de recompensas. O link está no comentário fixado. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no Pod Conserva e esta é a análise da semana. Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise da semana. Nessa semana nós temos aí muito o que falar e algumas rebarbas da semana passada, que infelizmente não tivemos o programa em decorrência aí do falecimento da mãe do nosso grande amigo aqui, o senhor José Carlos Sepúlveda, mas que estará de volta conosco já a partir da semana que vem. Mas esse programa dos jornalistas do país, e eu julgo o maior das Alagoas, aquele que eu chamo carinhosamente de desgraça do meu ódio, o meu grande amigo Luiz Vilar. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, cara, tudo bem. Inicialmente, também deixo aqui minha solidariedade e todo o meu carinho e orações para o senhor Sepúlveda. Não é um momento fácil, já passei por isso, tanto com o papai quanto com a mamãe, mas Deus nos ilumina e nos dá força, né, para continuar seguindo aí, porque sabemos que em algum lugar estas pessoas queridas sempre estão com os olhos em nós, né? Bom, dito isso, muito obrigado pelas suas palavras elogiosas, que eu acredito muito mais a sua generosidade do que a realidade em si. Que isso, meu caro. O que você comentou sobre, né, o momento do senhor Sepúlveda, realmente nós tivemos aí diversas manifestações, eu recebi muitas ligações, mas muitas mesmo, assim, chamadas em rede social, né, mensagens diretas, o pessoal passando as condolências, pedindo para entregar mensagens ao senhor Sepúlveda, as quais eu fiz, tive a oportunidade de conversar com ele nessa quinta-feira. Ele está bem, agradeceu enormemente, ficou emocionado com o carinho de todos. E eu também fico... O senhor Sepúlveda é uma pessoa que, assim como você, Vilar, eu tenho um carinho, eu diria que uma paixão fraterna como amigo, assim, enorme, né? E a gente sempre fica muito baqueado. Mas, voltando aqui, né, aos elogios, não é somente os meus olhos, Vilar. Realmente você tem essa competência toda, meu caro. E é por isso que hoje nós vamos falar aqui de pontos muito importantes. Eu acho que, como é praxe aqui do programa já, nós sempre começamos falando da política internacional, antes de entrar na política nacional. E o que mais vem à tona é essa crise na Bolívia, meu caro. Você acompanhou tudo isso aí, Vilar? Como que tá a sua visão sobre esse vulcão comunista que assolou aí a Bolívia? Eu acompanhei, sim, né? Tenho acompanhado isso de forma muito, como é que posso dizer, atenta e com uma certa preocupação, porque você, toda vez que tem um grau de instabilidade na América Latina, independente de qual seja o grupo, né, de poder que esteja se sobressaindo, né, e conquistando os espaços, você sempre tem uma abertura de porta muito grande para algo que existe na história da América Latina e faz parte, infelizmente, da nossa trajetória, né? Eu falo da nossa porque nós estamos também nesse continente, que é os momentos de ruptura, a queda em populismo, a esperança em ações militares, né? Jogar a tentativa de buscar as soluções de forma terceirizada, enfim, tudo isso começa a entrar em cena. Então você sempre fica rezando para a estabilização ocorrer o mais rápido possível e você, de fato, ter uma democracia sólida, né? Que é coisa que, infelizmente, a meu ver, né, os principais países hoje da América Latina não possuem, né? Porque até mesmo, por exemplo, o Chile, né, que você tinha lá no Chile dados relativamente positivos do ponto de vista macroeconômico, né? E que era um país que apontava aí para uma determinada prosperidade, claro, e evidentemente com os problemas, com as questões sociais, enfim, e outras discussões, porque democracia não é um produto, ela é um processo, né? E em todo processo você tem defeitos e falhas, porque isso faz parte da complexidade humana. O Thomas Sowell
já coloca muito isso bem, quando ele fala do que é uma visão restrita e do que é uma visão irrestrita, né, dentro da sociedade, né, e essa visão irrestrita que ela é perigosa, porque ela sempre faz com que surjam, nesses processos, alguns iluminados que se acreditam salvadores da pátria e tentam empurrar suas visões utópicas e revolucionárias goela abaixo, né, prometendo a solução para todo o caos. Então isso me preocupa. É óbvio e evidente que a Bolívia vivia com Evo Morales algo lamentável, né? Alguém que buscava se perpetuar no poder a qualquer custo, fraudando eleições, né, cometendo crimes estes que podem ser muito bem associados ao Fórum de São Paulo, né, e a outros mecanismos históricos na América Latina. E quando acontecem coisas assim, Paulo, eu acho que vale muito ter uma discussão profunda sobre esse processo histórico vivenciado na América Latina, que não é de hoje, né? Por exemplo, nós vamos falar aí já do período da Guerra Fria, né, e vamos lembrar o que foi a OLAS, que é a Organização Latino-Americana de Solidariedade, e o quanto Cuba tinha influência nisso, e o quanto isso tinha ligações com o narcotráfico, né? Um livro chamado Red Cocaine, né, traz muito isso aí, mostra muito bem isso aí, inclusive com a associação com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Depois, isso, claro que tem um processo histórico que carece de detalhamento, né? Vira o chamado Fórum de São Paulo, na década de 90, com a associação de partidos políticos, as Farc, novamente o narcotráfico, a violência, a ideologia revolucionária em jogo, né? E agora você tem essa coisa do grupo de... Né, esqueci agora o nome, Grupo de Puebla. Grupo de Puebla, né? Então você tem novamente esses ideais surgindo, e isso precisa ser detalhado, porque é esse conhecimento histórico que fará com que as pessoas compreendam que ninguém está aqui discutindo uma teoria da conspiração, né? Porque o que é que muita gente faz, né? E aí eu falo isso para finalizar, para a gente começar a aprofundar esse debate. O que é que muita gente faz quando eu falo da esquerda, né? Ou até mesmo quem não é de esquerda, mas que não tem o domínio dessa realidade histórica, não muitas vezes por culpa sua, porque isso foi escondido pela nossa grande mídia, né? Mas o que é que muita gente faz? Pega um recorte dos acontecimentos atuais, né, e começa a analisar essas coisas meramente por um recorte, como se na América Latina nunca tivesse tido os rompantes revolucionários na busca por tomar o poder, né, naquilo que se concretiza em uma missão assumida publicamente pelo Fórum de São Paulo, que é tentar retomar no continente americano aquilo que ocorreu, que deu errado, né, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí você lembra da frase de Trotsky, quando ele diz que a revolução ela é permanente, etc. e tal. Só que, veja bem, quem nos acusa, né, de teoria da conspiração deveria tentar explicar o porquê de tantas coincidências, então, né? No momento, por exemplo, em que toda a América Latina, ou parcela dessa América Latina, começa a guinar para uma direita, ou centro-direita, como queiram chamar, né, utilizando aqui a forma de definição de espectros utilizada de maneira mais comum pelos analistas mais usuais, digamos assim, né, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Chile, como aconteceu agora no Brasil. Você tem uma efervescência no Chile, né? Agora na Bolívia você tem um levante contra Evo Morales, e essa gente mais uma vez tenta dizer que isso não é democrático, quando são eles que fraudam a democracia, entendeu? Então quando você liga esses pontos, você vê muito bem que do outro lado está um grande inimigo que faz questão de ocultar o seu rosto, mesmo sendo uma conspiração de portas abertas, né? Mesmo sendo uma conspiração de portas abertas, porque é possível ter acesso a essas atas, é possível ter acesso aos planos do Fórum de São Paulo. E o que é interessante é que nos momentos, né, em que a coisa aperta, digamos assim, essa gente começa a mostrar a sua verdadeira face, né? Uma declaração, por exemplo, do Zé Disseu aqui no Brasil, depois de ser solto, né, quando ele disse que nós agora temos que dizer sim que somos de esquerda, que somos socialistas, etc. e tal, mostra claramente, né, o perfil revolucionário daqueles que estão no comando do PT. E aí não é diferente de nenhum dos outros partidos que estão associados ao Fórum de São Paulo.
essa coisa de existir uma esquerda vegetariana e uma esquerda mais carnívora, digamos assim, é coisa para inglês ver, né? Na verdade, o que está em andamento é um processo revolucionário de tomada de poder de diversos países para tentar formatar um grupo na América Latina, né, de republiquetas ditatoriais. E esse perigo não está afastado do Brasil, entendeu? Por isso que, obviamente, sabemos que o governo Bolsonaro tem defeitos, que o governo Bolsonaro comete erros, porque é natural de todo governo, mas não podemos perder o senso de proporcionalidade, simplesmente em nome daquele outro grupo que está querendo a tomada do poder o mais rápido possível, seja pelas vias eleitorais ou seja pelos bastidores, né? Então, assim, todos os países da América Latina hoje nos servem de reflexão para compreendermos um pouco aquilo que pode ocorrer no Brasil. Exatamente, Vilar. E você chamou atenção para uma coisa muito importante, né? Para entender o momento que estamos passando hoje, nós precisamos retornar aí na história, pelo menos nos últimos 70 anos da história da América Latina, para entender a convulsão que está acontecendo. E eu fiz uma transmissão essa semana lá no canal Vista Pátria com meu amigo Alan Frutuoso e descobri que ele é assíduo ouvinte também aqui da Análise da Semana no Pode Conserva. Um abraço para você, Alan. E uma das coisas que nós comentamos é justamente um aspecto, Vilar, que tem até a ver aqui com a nossa pauta diretamente, que é que o López Obrador ofereceu refúgio, né, para o Evo Morales. López Obrador, para quem não sabe, é o presidente mexicano. E dentro de todo esse contexto, essa explanação que você fez, nós estamos vivenciando um tema que vai ter impacto direto com a vida política, geopolítica da América Latina nos próximos 10, 20, 30 anos, daí para mais. Porque o Grupo de Puebla é a nova cara do Foro de São Paulo, né? É aquela escovada no cabelo, aquele banho tomado que a esquerda está fazendo. E o que nós temos aí é o López Obrador saindo como um novo líder desse processo. A gente consegue pegar ações do Obrador no último ano, nos últimos 365 dias, que mostram essa intenção dele de ser o novo Jurandir, ser o novo Fidel Castro, o novo Lula. Ele não à toa já é chamado de Lula mexicano no próprio México, né, por conta das suas posições, aquele seu discurso fálico populista e a pregação do Estado paternalista. É engraçado que muitas vezes ele prega também uma diminuição dos custos do Estado, o que engana muitas pessoas, né? Ele nunca fala de um Estado enxuto, de diminuir o Estado, mas sempre de cortar os gastos do Estado. Então isso também acaba levando muitas pessoas ao erro. Mas, voltando aí diretamente às ações do López Obrador, ele vem cada vez mais sendo a ponta financeira de apoio de Cuba. Assim que Cuba viu que não teria jeito de continuar com os mais médicos no Brasil, coisa que Michel Temer manteve, mas com a eleição de Bolsonaro, a primeira coisa que eles fizeram foram, falando no jargão popular, picar a mula do Brasil, né, e ainda jogar a culpa no presidente que nem tinha sido empossado. 2 dias depois, López Obrador, quando ele tinha 10 dias na presidência do México, ele já declarou interesse de levar os mais médicos para lá. Para quem viu aí o discurso na ONU, na abertura do Congresso da ONU do Bolsonaro, denunciando o que eram os mais médicos, você já começa a ficar com a pulga atrás da orelha das intenções do presidente mexicano. E agora ele começa também a reunir aí todo o Foro de São Paulo em terras mexicanas, né? Começa a criar o Grupo de Puebla e agora, convenientemente, ele leva Evo Morales para lá como um exilado político. Então, nós temos que ficar muito atento aí nos movimentos que o México está fazendo, né? Vale lembrar também, em outubro do ano passado, ele ainda não era o presidente, mas o México é uma situação complicada, né? Foi governado pelo PRI durante mais de 70 anos, Partido Revolucionário, mas também estava envolvido naquela grande marcha, né, dos exilados que tentaram entrar nos Estados Unidos e não conseguiram. Mas, Vilar, no meio de toda essa convulsão que nós temos, né, o Evo Morales deu uma declaração falando que ele não se sente responsável pela atual crise na Bolívia. E aqui eu vou ser chato. Eu sempre vivo dizendo
para quem me ouve. Pessoal, atenção com a linguagem, atenção com o uso da linguagem, dominem a linguagem. E a gente tem aqui diversos pontos, Vilar, que até vou jogar já esse aspecto para você comentar. Então, eu vou pegar aqui algumas aspas seguidas do Evo Morales, que ele disse. Na avaliação de Evo Morales, o seu principal erro foi, abre aspas, derrotar os adversários. Somos seres humanos, mas nunca pensamos em prejudicar o povo boliviano. Né? Esse foi o grande erro dele, foi derrotar os adversários. E aí que ele prossegue, né? Nós temos aqui o que ele vem falando. Abre aspas para o Evo. Agora estamos no estágio de recuperação da democracia, derrotando a ditadura. Estou feliz porque agora saberão quem somos. Né? E outra coisa que Evo Morales comenta aqui, abre aspas novamente. Quando alguém está no poder há muito tempo, também se desgasta, mas vencemos o primeiro turno e não querem reconhecê-lo. Olha só, Vilar, o que nós temos aqui muito dentro da sua exposição inicial. Né? E até uma coisa que é engraçada, quando a esquerda ganha, é o povo, é a voz do povo, estão fazendo tudo na via democrática. E quando eles perdem, é a ditadura, é o golpe. Né? Quando este sujeito foi declarado fraudador, a presidente do TSE boliviano foi presa, disfarçada de mulher, tentando fugir da Bolívia. E eu andei conversando com algumas pessoas essa semana que moram ali na fronteira do Acre com a Bolívia, que me disseram que está acontecendo um efeito cascata na Bolívia. Né? Que todas as pessoas, desde o alto escalão federal, ou seja, da presidência da República, do Senado Federal deles, até as prefeituras, e acredite, Vilar, até corpo de bombeiros, todo mundo que é ligado ao Evo Morales está pedindo demissão e está aí, ó, fazendo as malas, porque imagina o nível de corrupção que não existia para comprar a fidelidade desse pessoal, meu caro. Não é surpresa, né? Primeiro, você vê na essência da declaração do Evo Morales algo que é muito comum na história do socialismo, né? Quando dá errado, né? Olha, não foi culpa da gente, né? Eles nunca têm culpa de nada, né? E sempre vai dar errado. Não é que o socialismo dá errado, é que é errado em si. Já é algo refutado pelos cálculos econômicos, tanto que hoje essa gente precisa, né, criar, digamos assim, uma determinada existência básica ali de um determinado capitalismo para poder rodar o sistema, algo já descoberto pelo Lenin, né, quando fez a nova política econômica lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o que salvou a Revolução, né? Então, assim, as declarações do Morales segue a essência daquilo que é o pensamento revolucionário e que sempre foi o pensamento revolucionário. Essa forma como eles falam do povo, né, se colocando sempre como os iluminados, o pai dos pobres, que obviamente não é uma coisa única exclusivamente da esquerda comunista ou da esquerda socialista, digamos assim, porque se você for para a essência revolucionária, Robespierre já tinha discursos nesse sentido, né? E a gente sabe onde deu muito bem as guilhotinas, né? Inclusive as pessoas que hoje utilizam piadinha com as guilhotinas, né, para ironizar os movimentos monarquistas, né? Não sei se você viu isso na rede social, esquece que aquela lâmina foi utilizada contra o povo, né? E depois contra os próprios revolucionários, porque o conceito de povo dessa gente é aqueles que concordam comigo, né? É aqueles que são massas, digamos assim, organizadas, na realidade verdadeiras maltas, né? Organizadas, sólidas e hegemônicas para fraudarem a democracia, como faziam, por exemplo, os sovietes. Daí eles aparelharem o Estado como aparelho, daí você ter essa situação que você descreve aí, né? De gente que está aí nas prefeituras, no poder agora com, desculpa a expressão da palavra, com o cu na mão, né? Mas é preciso, né, que o governo boliviano agora busque trabalhar o máximo possível para garantir a própria legitimidade, porque as narrativas e os discursos que essa gente constrói, né, recebendo o apoio que recebem, tendo o financiamento que possuem, não é fácil, tá? Não é fácil lutar contra isso. Não é fácil lutar contra isso.
Então, assim, é um elemento aí que precisa ser também, como é que se diz, analisado e que precisa ser acompanhado de perto, né? Por exemplo, a priori, eu confesso por acompanhar, e aí eu tenho que ser honesto, quem está nos ouvindo, né? Quando eu vi aí a nova presidente, né, da Bolívia, né, chegar com um discurso que aponta para o cristianismo, né, chegar falando de bases, de valores, aliás, que são a base da civilização ocidental, etc. e tal, é algo que me agrada. Mas eu confesso, como todo bom conservador, né, que vivo do ceticismo. Né? Se eu disser aqui hoje que conhecia quem era essa mulher, que já sabia quem era, etc. e tal, não sei. Né? Não sei. Então, por isso que eu falei logo no início da fala que eu tenho um temor e uma apreensão muito grande diante desses momentos de ruptura, porque eu lembro muito bem do que é o histórico da América Latina. Vale lembrar, como você muito bem citou, né, que o presidente do México enganou muita gente, né, nos seus discursos, na forma como falou já algumas coisas, na forma como pontuou a questão do Estado, que você também muito bem lembrou aí, entendeu? Olha, não é fácil, cara. Não é fácil ser latino-americano, entendeu? Porque às vezes a sensação que você tem, né, é que você está lutando, que é uma sensação descrita muito bem pelo Raimundo Faoro, que é até um intelectual esquerdista, que é que você está lutando eternamente contra um estamento burocrático, né, que se utiliza da democracia para sempre inverter o processo, para que a democracia ela emane do povo, para que quando determinado grupo se instale lá, contra o povo ela seja exercida. Né? E aí você nunca consegue ter as reformas estruturantes que um determinado país precisa para avançar. E quando eu estou falando de grupos, eu não estou falando aqui de presidente, eu não estou falando aqui de deputado especificamente, né? Eu estou falando de onde o poder se encontra realmente. Porque uma coisa é aquilo que é a imagem simbólica do poder. Por exemplo, o executivo é a imagem simbólica do poder. Né? Agora, outra coisa é onde o poder se encontra de fato. Por exemplo, hoje no Brasil, se a gente for pensar a luta, né, que eu acredito mesmo que o governo tem contra esse estamento burocrático, que eu estou falando do governo Bolsonaro, porque mesmo com os seus erros tem tentado, com alguns erros pontuais, tem tentado passar reformas estruturantes, buscar rever o Pacto Federativo, liberar a economia. Um dos erros para mim é que está demorando a entrar numa pauta de costumes, tem demorado demais a entrar numa pauta de costumes, há uma necessidade disso, entendeu? Mas, enfim, estamos tentando modificar, digamos assim, essa estrutura do Estado brasileiro que é nefasta. Porém, você para e fica pensando hoje o que simboliza o STF nessa briga, cara. Porque depois do Supremo Tribunal Federal, você consegue reclamar para quem, cara? O que o Supremo Tribunal Federal fez, por exemplo, agora, ao liberar esses condenados em segunda instância, né? Lula, Zé Disseu e outros tantos que vieram a reboque, é uma tapa na cara, né, do cidadão, daquele cidadão que ainda tinha algum tipo de esperança. Você fica se sentindo refém dessa desgraça. Né? Hoje nós somos refém de um Toffoli, hoje nós somos refém de um Gilmar Mendes, e veja que eu não estou falando aqui da discussão jurídica. Eu não estou falando aqui da discussão jurídica em relação à segunda instância, à Constituição, etc. e tal. Eu estou falando da conjuntura. Porque, veja, imagine, que eu acho que não tem, mas imagine que haja uma, digamos assim, uma interpretação de fato sólida para a mudança dessa questão da segunda instância. Minha gente, isso dentro desse contexto serve única e exclusivamente como um discurso disfarçado. Porque em muito pouco tempo o STF mudou o seu próprio entendimento sem que nada de grave acontecesse. A única coisa de grave que aconteceu, digamos assim, grave para eles, foi o pêndulo mudar no executivo. Você Exatamente. Tem um governo que ia para um lado que não interessa esse estamento burocrático. Entendeu? Mas se você for pegar, você não tem nem, eu não sei, eu acho que não tem nem 4 anos de mudança de entendimento de uma votação. 2 anos? Pois é, de mudança de entendimento de uma votação de segunda instância para uma mudança. Vocês falam, o que é que aconteceu agora? E depois, da maneira mais cínica do mundo, essa gente vem dizer que isso não é casuísmo.
da maneira mais cínica do mundo. Exatamente. E eu até comentei recentemente, Vilar, dentro disso que você está falando, nós temos uma situação que é muito, muito complicada de entendimento para o afegão médio, seja brasileiro, argentino, boliviano e tudo mais. Algo que é muito bem descrito no livro Anatomia do Estado, né, onde mostra que as sociais-democracias elas dão os maiores poderes ao judiciário justamente para, através de forças constitucionais, aparelharem esse judiciário e travestirem de democracia estados ditatoriais. Então nós temos, por exemplo, uma situação do Evo Morales, que ele mudou a Constituição, o TSE, ou seja, ele definia quem vencia e quem não vencia, e ele poderia ficar como presidente da Bolívia, legitimamente eleito pelo povo, até o dia da sua morte. Assim como Saddam Hussein o fazia. Quem não lembra das eleições no Iraque, né? Então, assim, Cuba tem eleições, né? Cuba tem eleições também, é algo bizarro. Então, assim, o aparelhamento jurídico do Estado é algo que tem que ser combatido de maneira muito eficaz e não é um caminho fácil, porque o estamento burocrático ele é altamente aparelhado também. A gente está falando da mídia, de formadores de opinião e entre muitas outras pessoas que estão nas estruturas sociais, que são aí os intelectuais orgânicos, né, que o Antônio Gramsci classificava, que dificultam esse processo e cada vez mais participam de uma imbecilização da sociedade. Então, é algo muito complexo. Nós estamos aqui agora, praticamente há 30 minutos, falando sobre o que aconteceu na Bolívia, só para dar um contexto, enquanto todas as narrativas de entendimento fácil são postas para a sociedade. Coisas como, tiraram o índio que chegou no poder. Mas é porque, olha só, Vilar, que já tem professores falando em sala de aula no momento. É porque descobriram campos de petróleo na Bolívia e não gostariam que esse índio que ia usar isso para o povo controlasse. Isso precisava passar para a mão dos grandes empresários. E aí os Estados Unidos apoiou isso que aconteceu na Bolívia. Repete-se o discurso da Venezuela lá atrás, né? Exatamente. É a mesma coisa do pré-sal aqui, é a mesma coisa do combate ao terrorismo no Oriente Médio, e assim por diante. A gente vê a mesma coisa aí se repetindo. E aí, Vilar, essa questão que você falou de o governo tomar uma postura firme, né? Nós tivemos aí, né, a posse da nova presidente interina da Bolívia, que é a senhora Jeanine Áñez, ela que é senadora, advogada e tem 52 anos de idade. E como você comentou, né, Vilar, ela veio ali com a Bíblia grande na mão, né, revestida de couro. Ela colocou a Bíblia em primeiro plano e não a faixa presidencial, e veio com um discurso, né, bem conservador. Vamos aguardar para ver, como você bem pontuou, o que vai acontecer. Mas uma das primeiras ações que nós temos aí, e que eu já olho com bons olhos dentro disso tudo, foi que a chanceler agora da Bolívia, a senhora Karen Longaric, ela começou uma expulsão de diplomatas venezuelanos da embaixada lá de La Paz, tá? Então aqui eu vou até pegar aqui o trecho da notícia para fazer a leitura. A chanceler informou que o país expulsará todos os funcionários da embaixada da Venezuela em La Paz, devido à violação de normas diplomáticas, por supostamente se intrometer nos assuntos internos do Estado. Aqui abre aspas para a senhora Karen. Todo o pessoal diplomático da Embaixada da Venezuela na Bolívia, que representa o governo de Maduro, receberá um prazo para deixar o país por envolvimento nos assuntos internos do Estado. Fecha aspas. Longaric anunciou também a saída do país da Aliança Bolivariana para os povos da nossa América Latina, aí é ALBA. Um grupo de cooperação internacional entre os países da América Latina e do Caribe, acrescentando que analisa a desvinculação da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUR, pelas siglas em espanhol. O governo de Jeanine Áñez reconheceu na quinta-feira o líder da oposição Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, em oposição à política de Morales, aliado de Maduro. Meu caro Vilar, então a gente vê aqui uma ação direta, né, da Venezuela, e eu digo até mais, vai saber quantos desses funcionários aí da Embaixada
venezuelana não são agentes cubanos travestidos, como que vem acontecendo também do Chile, né? E o Piñera, de maneira extremamente covarde e abraçado ao poder, voltou atrás com um discurso incisivo que ele iniciou, apontando quem eram os verdadeiros culpados ali no caso o Foro de São Paulo, apontando a existência de agentes cubanos infiltrados nas manifestações do Chile. Ele cedeu e agora foi para um caminho muito perigoso, que é dessa nova constituinte chilena, que pode significar aí o fim do sonho chileno, né? Então, nós vemos essa ação da senhora Karen Longaric. O que você acha disso, Vilar? Cara, o presidente do Chile, né, ele, ao botar essa viola no saco, né, e parar de cantar o que deveria ser cantado, né, acaba abrindo portas, como você bem citou, e não tem nem o que acrescentar, a um perigo muito grande, porque você pode abrir um processo de constituinte, né, com uma influência muito grande, né, dos ideais revolucionários de esquerda, que hoje a gente sabe muito bem que é o que insufla esses protestos, né? É o que insufla esses protestos. É difícil avaliar o quanto esse cara está acuado, né? Enfim, mas assim, ele se macrizou, digamos assim, né? E a gente viu muito bem o que é que ocorreu com o Macri quando foi ficando pelo meio do caminho naquilo que precisaria ter feito, né? Então, o que acontece? Queima toda a imagem de um governo que seria considerado de direita, porque nas narrativas dessa gente a direita é posta como um bloco hegemônico, né? E você começa a ter uma dificuldade muito grande que vai refletir, sem sombra de dúvida, em eleições futuras no Chile. Eu tenho um grande temor, como você muito bem colocou, que o Chile consiga regredir aí anos e anos-luz, né? Voltar a uma situação que já era considerado um assunto passado, morto e enterrado, né? Enfim, é complicado. Em relação à Bolívia, as ações tomadas em relação às embaixadas está corretíssima. Inclusive pontuando, colocando, como fez o Piñera lá atrás, os pingos, né, nos devidos is, sem qualquer referência a outro programa, mas, né, colocando aí o que tem que ser colocado. É preciso que se aponte isso, que por sinal é uma lição para o governo brasileiro, porque há muito tempo que nós precisamos levantar a discussão sobre uma CPI do Fórum de São Paulo no Brasil. Aí você vai dizer assim, mas não vai ganhar força, não vai passar, dificilmente vai ser aprovado, etc e tal. Mas veja, a partir do momento em que você começa a colocar um assunto como esse em evidência e você começa a produzir essa discussão, você ativa um gatilho que você não sabe onde vai parar. E aí, aqueles que hoje fazem de conta que fazem de conta que a coisa não existe, né, vão ter que falar sobre o assunto. E bem ou mal, esse assunto começará a ser exposto, inclusive apontando os verdadeiros membros, chegando, por exemplo, ao grupo formado depois, chegando ao partido político, mostrando as razões exatas de determinados empréstimos lá atrás do BNDES, sabe? Porque até hoje, tudo isso que foi feito pela Operação Lava Jato, que é muito importante, diga-se de passagem, no Brasil, né, importantíssimo, ele foi o pontapé para que a gente pudesse observar a ponta do iceberg. Imagine ainda tudo que está debaixo do mar, né? E que a gente não viu assim tão claramente. Entendeu? Todas as relações, por exemplo, falar sobre vindas do Diosdado, lá o Cabelo, né, para aqui para o Brasil, a troco de quê, né? Falar de outras figuras centrais das Farc, que tinham interlocução com o governo, quando também tinham interlocução com Fernandinho Beiramar, né? Sai por tudo isso porque há uma centena de crimes que, no final das contas, condenar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva por um triplex é até de graça, cara. Sabe? É até bobagem. É até bobagem. Essa questão da condenação do Lula, até te cortar aqui rapidamente, é mais ou menos a mesma questão do Al Capone, né? Você sabe todos os crimes que ele cometeu, todo mundo sabe.
Obviamente, o cara, para cometer os crimes na enormidade que ele cometeu, não tem como deixar recibo e nota fiscal solta. Então, nós estamos falando aí de mais de 30 bilhões de dólares envolvendo petrolão, fundos de pensão, mensalão. Obviamente que isso daí você vai ter que pegar o cara na curva por um pequeno deslize, com uma coisa pequena. O que é um triplex Claro. aí, como você colocou, né, Vilar? Claro, claro, claro. Mas assim, a partir do momento que você pega, desnudar todo o esquema, cara. Sabe? Mostrar tudo. Entendeu? Ou pelo menos conseguir mostrar tudo aquilo que for possível. Para mim, a CPI do Fórum de São Paulo, capitaneada aqui pelo Brasil, porque isso iria ter uma dimensão continental, digamos assim, seria uma grande contribuição para a América Latina. Que era uma coisa, por exemplo, que o Pinheira poderia ter orientado todo o governo dele a produzir. Entendeu? Sair pegando logo os cabeças desse processo. Entendeu? Responsabilizando os cabeças desse processo. E o que o Pinheira fez? Saiu demitindo todos os seus ministros. Eita. Pois é. Né? Ainda nego vem falar que aqui no Brasil e no mundo inteiro a direita está agindo sobre uma grande coalizão que vai derrubar a democracia por ditaduras neoliberais, né? Que tudo é neo, né? Tudo que esse pessoal gosta de colocar agora é neo. Por aí você vê como esse discurso cai por terra, né? É só olhar para a realidade, deixa a realidade passar na sua frente, né? Galopando no qualquer burrinho, que você vai ver isso acontecer. Pois é, e você pega, por exemplo, no governo Bolsonaro, qual a efetiva pauta de costumes, digamos assim, que passou nesse primeiro ano? A única coisa que o governo cuidou nesse primeiro ano, e fez muito bem feito, a meu ver, né, foi tentar recuperar o Brasil da tragédia que vivenciava. Né? Porque nós tivemos 2 anos de queda de PIB, 2015 e 2016. Nós vivemos um estatismo filha da puta, digamos assim, entendeu? Houve algumas medidas, sim, boas e importantes no governo Temer, apesar de pontuais, que ajudaram nesse processo, mas hoje você tem uma arrumação da casa, digamos assim, e já indo para o 2º ano de governo. Se o governo não começar a tomar cuidado e começar a entender realmente esse processo, né, que eu acredito que muitos lá entendem, muitos entendem sim, sabe o que é que vai acontecer? É daqui a 3 anos, por exemplo, você entregar a casa arrumada de novo para o inimigo, né? Porque como é que... E sem contar a própria realidade em si, que você falou, como é que você vai acusar um governo de ter sei lá, palavra que eles adoram aí usar, o fascismo, o caralho a 4, se uma das bases de reforma é justamente rever o Pacto Federativo, que você amplia as independências regionais, descentralizando o poder. Né? Então, assim, como é que você tem um presidente ditador, digamos assim, que essa gente adora, né? E esse cara tem na linha de pensamento dele, que não fez ainda, está demorando para fazer, a derrubada do Estatuto do Desarmamento, para tornar mais fácil que a população se arme, né? Uma revisão de pacto federativo, para você dar maior independência política e administrativa para as regiões, né? Você tem uma tentativa da abertura de liberdade econômica, ainda que numa legislação primeiramente tímida. Você tem reformulação da base do Estado para garantir maiores liberdades individuais. Então, que porra de ditadura é essa, cara? Que porra de ditadura é essa? Onde as próprias pautas, digamos assim, de costumes, que digamos que seriam aquelas pautas mais duras de serem enfrentadas, né? Seriam mais duras de serem enfrentadas, digamos assim, porque você vai bater de frente com o progressismo, não estão sequer em primeiro plano. O que está em primeiro plano é a salvação do país, digamos assim, diante de tudo aquilo que ele vinha sofrendo, entendeu? Então, assim, é por isso que eu digo, mesmo com o governo atual tendo alguns erros, eu acho sim que esses alguns erros precisam ser criticados, até já fiz algumas críticas pontuais em alguns textos meus, mas evidentemente sem perder o senso de proporcionalidade. Sem perder o senso de proporcionalidade. Porque uma coisa é você fazer determinadas críticas, outra é você passar a combater um governo tendo a ciência clara do que é que está do outro lado, cara. Tendo Exatamente. a ciência clara do que pode acontecer.
E você pontuou muito bem, Vilar, essa questão de você arrumar a casa e entregar a casa arrumada para o outro fazer o que quiser. Nós temos um exemplo claro, concreto e real no Brasil. Porque nós tivemos aí recentemente essa arrumação da casa que o senhor, já hoje finado, Itamar Franco, fez com o Brasil, inclusive com a instituição aí do Plano Real. Ele entregou um país em plena recuperação. Eu lembro que o real valia mais que o dólar. Eu era criança, mas sempre fui antenado em assistir jornal com meu pai e tudo mais. Então eu lembro que na época do lançamento do real, $1 custava 85 centavos. Então, assim, era uma moeda extremamente poderosa. E aí, Itamar Franco entrega o Brasil em franca recuperação, com a economia bombando. E o que Fernando Henrique faz assim que ele assume o poder? Vai para cima das pautas dos costumes morais e sociais. Muitas pessoas acham que o MST é fruto, né, do que o PT deixou, mas não, meus amigos. O MST é fruto de ações do senhor Fernando Henrique Cardoso, da reforma agrária que ele tanto falava, né? Que nada mais é do que um movimento que é a repetição do que foram as ligas camponesas, né? Só estudar na história. As ligas camponesas. Aham, exato. Exatamente. Só para contextualizar, às vezes a pessoa não sabe, as ligas camponesas de Cuba que foram usadas como braço armado por Fidel Castro para derrubar o poder na revolução ali no país caribenho. E dentro desse tema, né, Vilar, eu vou puxar aqui já um outro tópico que nós temos aqui, que está aí dentro da pauta econômica, já trazendo a discussão aqui para o Brasil, né, oficialmente na nossa pauta, que o governo, né, através aí das ações de Paulo Guedes no governo Bolsonaro, eles deram fim ao DPVAT, né? O Adolfo Saxida, ele fez aqui um tweet que gerou bastante repercussão essa semana falando sobre o assunto. Seguindo orientações, abre aspas aqui para o Adolfo, né? Seguindo orientações do ministro Paulo Guedes e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, acabamos com 2 tributos. O DPVAT, que custava aí 2,2 bilhões ao ano ao bolso do trabalhador, e com um adicional de 10% sobre demissões sem justa causa, que era um total de 6 bilhões. São 8 bilhões de reais e mais para trabalhadores e empresas. E aí começou um grande chororô, né? A mentira, né, das retóricas que foram criadas aí sobre os 10% das demissões nem tiveram tempo de crescer, porque na hora que alguém falou, opa, mas esse dinheiro aí vai direto para os cofres do Estado, isso não fica com o trabalhador, isso não ficava com o trabalhador de forma nenhuma, né? Era onerado das empresas diretamente para o Estado, não era nem do trabalhador, o que é pior ainda, porque isso tira a geração de empregos, né? E estremece as relações trabalhistas. Mas eu quero chamar a atenção aqui, Vilar, justamente sobre o DPVAT, porque o DPVAT, ele é um seguro obrigatório, né? Teve muita gente falando para o Adolfo Saxida, mas isso não é tributo. Bom, meu amigo, o negócio é o seguinte, ele é obrigatório, você tem que pagar, vai para a mão do Estado e está sendo envolvido em corrupção, então assim, tem cara de pato, guaxa como pato, voa como pato, nada como pato, mas não é pato. Vamos lá, né? Vamos parar de discutir o nome, mas falar da forma em si. E, por incrível que pareça, Vilar, o que eu vi de gente chorando o fim do DPVAT essa semana, com as discussões mais abstratas e falando da responsabilidade no trânsito, porque isso, porque aquilo, e porque o Mad Max, e depois dos radares, agora nós temos essa questão do DPVAT, todo mundo vai morrer, os corpos ficarão desfalecidos no meio da rua, e nós chegamos, sim, Vilar, ao ponto de que no Brasil, para você defender uma retórica política, você começa a defender impostos. Chegamos a esse nível, meu caro. E aí, Vilar, o que nós temos aí eu fiz uma pequena pesquisa aqui, para passar a palavra para ti, que o DPVAT, ele custava, em média, aí, 2,1 bilhões, né, nos últimos 10 anos, só de fraude. Ou seja, só de fraude, de desvio de dinheiro nos últimos 2 anos, nós tivemos aí, coloca na sua calculadora para ver quantos zeros são.
2 bilhões e 100 milhões de reais em fraudes e desvios que foram feitas. E aí nós temos a Líder, né, seguradora, que era responsável, era um consórcio ligado à SUSEP. Né? A SUSEP, para quem não sabe, é o órgão que regulamenta aí toda a atuação de empresas de seguro, seja ela privado ou público. E teve uma operação no ano passado, onde várias pessoas foram presas, tentaram desbaratinar isso. Mesmo assim, em julho desse ano, saiu uma nova denúncia, que depois de tudo que foi feito, das prisões que foram feitas, das exigências que o Estado impôs em 2018, ainda sobre o governo Temer, em cima da Líder Seguradora, que é um consórcio de seguradoras, que coordenava tudo isso, diretores da empresa continuavam envolvidos em quê? Esquemas de corrupção, desvio de dinheiro, fraudes de pagamentos de seguro e até trocas de votos por cargos no conselho e assim por diante. Então, meus amigos, eu falo para vocês, nós estamos vendo aqui uma situação onde nós temos um tributo, sim, isso aqui você pode chamar do que quiser, eu vou chamar agora nesse episódio de tributo. Nós temos aí um tributo que é pago compulsoriamente, que servia de caixa sem fundo, como foi a nossa Previdência durante muito tempo, para a corrupção, custou bilhões ao bolso do trabalhador brasileiro. Esse dinheiro, se você pega 2 bilhões e joga na economia, nas vendinhas dos bairros, talvez teria feito muita diferença. E por último, mesmo depois de ações da Polícia Federal, esse grupo continuou atuando nos desvios e nas fraudes em cima disso. O governo, de uma maneira eficaz, faz o quê? Encerra esse tributo, corta na carne, né? E aí, Vilar, nós temos todo esse chororô que eu comentei no começo. O que você pode dizer para nós sobre isso, meu caro? Cara, isso mostra claramente a dificuldade que se tem nesse país de fazer o certo em função dos discursos ideológicos que surgem, né? Porque o que é ideologia, se não você criar uma narrativa para tentar justificar, né, um desejo, um objetivo final que não seria bem aceito, né? Então você precisa criar ali uma justificativa para poder manter um determinado esquema, manter um determinado imposto, etc. e tal. É terrível, né? E não é a primeira vez que acontece isso. Né? Quando o Bolsonaro cortou lá os impostos de jogos eletrônicos, também teve uma narrativa sobre o quanto iria se perder, sobre o quanto, como se isso não fomentasse o mercado. Estou falando aqui dos impostos eletrônicos, né? E mesmo você perdendo, digamos assim, no valor, né, percentual do imposto, porque ele reduz, você passa a ganhar maior arrecadação, porque o produto passa a ser mais comercializado, já que muita gente vai ter mais acesso a ele. Pelo menos isso é a lógica básica, né? Você diminui a arrecadação, você passa a ter um mercado mais pujante, porque a coisa se torna mais barata, etc. e tal. Então, assim, há uma necessidade hoje, e eu pego esse gancho para entrar nesse assunto, de você ter uma preocupação muito forte em uma reforma profunda do sistema tributário brasileiro, no sentido de você diminuir impostos, e isso não é tão fácil, porque você lida com o tamanho do Estado, você lida com os gastos públicos, você lida com uma série de coisas, porque a gente chegou no novelo todo emaranhado, né? Para você puxar e colocar as coisas em ordem, puxar esse novelo e ir colocando as coisas em ordem, não é tão fácil, mas é preciso que se faça, né? Agora, um imposto como esse, né, um tributo, digamos assim, como esse, como você bem citou, eu sei que formalmente não é essa nomenclatura, né? Mas como você bem colocou, um negócio que tem pelo de coelho, pula que nem coelho e ainda come cenoura, né? Então quando você tem um corte como esse, eu vejo sim como algo benéfico. Algo benéfico. Você acaba com um imenso esquema de corrupção na fonte. Né? Você acaba na fonte. Tá? E você reduz o poder dessa gente sobre essa imensa quantidade de recursos públicos. Né? E a gente sabe muito bem como operava esses esquemas. É só dar uma gulgada aí nas fraudes do DPVAT que você vê muita coisa nesse sentido. Então, a meu ver, o governo acertou, né?
acertou. Então, assim, eu espero que isso seja feito de forma mais profunda e com aquilo que é mais complexo, porque você trabalhar com o sistema tributário, você trabalha também com a forma como o Estado se financia, né? Então você precisa ter uma forte política da redução dos gastos públicos, da redução da máquina, para você também começar a trabalhar essa redução da arrecadação, digamos, a redução da arrecadação não, perdão, a redução dos impostos e a redistribuição de maneira mais efetiva para que menos dinheiro fique em Brasília e mais dinheiro fique nos municípios e nos estados, que é onde as pessoas realmente vivem, né? Você descentralize esse processo, entendeu? É um balão de ensaio observar essas coisas? Porque na hora que se começar a discutir uma reforma tributária profunda, que não seja apenas substitutiva, né? Porque não é apenas você pegar um monte de impostos e substituir por um só, não é apenas simplificadora, mas que tem que ser realmente tirar o Estado do cangote do brasileiro. Imagina o quanto de gente vai chorar com isso aí. Porque, a priori, o que é que essa gente começa a fazer? A mostrar o quanto isso vai influir para o sistema de saúde, o quanto isso vai influir para o sistema de educação, o quanto isso, entendeu? Só que, na reorganização da máquina estatal, na reorganização de como ela funciona, quando você tem um Estado que vai deixando de ser babá, que vai deixando de ser empresário, que vai se preocupando realmente com a boa aplicação dos recursos públicos, que vai privatizando, você vai ter um Estado mais enxuto e que vai concentrar sua atenção naquilo que realmente precisa ser serviço, de maneira evidentemente gradativa. Então pode ocorrer, se bem feito e se bem estruturado, essa redução de impostos, essa redução da máquina estatal, ser sinônimo de maiores investimentos na educação, maiores investimentos na saúde, maiores investimentos na infraestrutura, porque é uma cadeia aberta para a melhoria dos serviços, para o fomento da economia, para a ampliação do turismo, enfim, de tudo aquilo que gera, evidentemente, mais atividades econômicas, né, que fortalece, digamos assim, a atividade econômica. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é a melhoria sentida no Nordeste com a questão da BR-101, que demorou demais. É um mérito, evidentemente, que deve ser dado aos outros governos. Houve corrupção, houve roubo, houve. Não tenho dúvida disso, porque quando uma coisa é feita pelo Estado, parece que ela custa 10 vezes mais para poder agraciar, né? Quando você tem esse capitalismo de compadrio, né, que faz com que essa gente aí ainda roube dinheiro em uma coisa que necessariamente é benéfica, né, quando feita, que é essa duplicação da BR-101, que eu falei aqui no Nordeste. Então, o que ocorre? Se você faz uma reforma bem feita, né, uma reforma tributária bem feita, que não seja apenas simplificadora e substitutiva, né, mas que realmente venha, né, no sentido de tirar o Estado do cangote do brasileiro, ao mesmo tempo em que se pensa uma reforma administrativa em relação à redução da máquina pública para que se gaste menos com a atividade meio, você começa a ter o Estado mais focado em serviços. Então isso ainda pode gerar, apesar dessa redução de carga tributária, que muita gente aí fica gritando, né, como se fosse o apocalipse, né, você acaba por gerar uma melhoria nesses serviços. Você vai ter melhorias em educação, melhorias em saúde, melhorias em infraestrutura, melhorias em assistência social, entendeu? Como por exemplo, e vamos utilizar um exemplo aqui do Bolsa Família, entendeu? O que é o Bolsa Família, se não a melhoria na estratégia do Estado de conseguir prestar uma assistência social? Porque antes, para você distribuir 1 litro de leite, um pacote de pão e 1 quilo de carne, você tinha que ter um ministério, não sei quantos órgãos, não sei quantos funcionários, toda uma estrutura, para que no final das contas, aquela cestinha básica ali que custasse para o Estado 50 ou 60 reais, chegasse para o indivíduo, por conta de toda essa estrutura, 10 vezes o valor. Entendeu? Então, quando você cria um programa de característica liberal, no sentido econômico, né? Quando você cria um programa que pensa mais na lógica, digamos assim, de mercado, você tira toda essa estrutura estatal para, de maneira direta, fornecer essa ajuda para esse cidadão. E o cara que está lá numa situação de extrema vulnerabilidade recebe esse dinheiro, gasta de maneira independente com aquilo que ele precisa de imediato, ao passo em que está correndo para se inserir
na cadeia econômica. Só que você precisa, do outro lado, de um país que realmente desenvolva essa cadeia econômica, para que esse sujeito seja absolvido, porque o sucesso de um programa como esse é ele ir diminuindo com o tempo, porque se ele for aumentando com o tempo é porque alguma coisa está errada. Você está criando um mecanismo de dependência eterna, né? E a ideia do programa é um socorro imediato para que você tenha a salvação ali de uma geração, já pensando nas futuras gerações, e assim você saiba que isso vai ser absolvido por uma economia que está crescendo, por uma economia que está pujante. O Brasil nunca teve isso, o Brasil viveu de voos de galinha. Lembrando aqui da queda do PIB em 2015, da queda do PIB em 2016. Por quê? Porque só ampliamos gastos públicos, só ampliamos o estatismo, adotamos modelos de desenvolvimentismo, né, e aí que tem por base marxista, por base keynesiana, enfim. Você escolhe e pode verificar isso quando você lê quem foram os principais economistas do país, né? Então, assim, é urgente que a gente pense nessa questão dos impostos, pontuar essa questão do DPVAT, né? Por todas as reflexões que você fez, é importantíssimo. Eu comungo do seu pensamento, eu concordo com você, tá? Eu tenho uma concordância extrema com tudo que você fala. Agora, é interessante que a gente pare de pensar só nessas questões pontuais, e eu acredito que o ministro Paulo Guedes vai caminhar nesse sentido, porque o discurso é esse, né? Mas que dentro desse período de governo a gente consiga andar mais nisso aí. Não dá mais para a gente ter o Estado que a gente tem pesando nas nossas costas. E quanto a essas narrativas que essas pessoas criam, entendeu? A própria realidade vai desmenti-las. Por exemplo, você lembra quando se falava no Brasil sobre privatizar as telefonias? Sim. Entendeu? É claro que eu acredito que houve muita sujeira nessas privatizações, afinal de contas foram feitas por tucanos, né? Mas veja, eu defendo que quem fez essas porcarias, que pague. Porém, quando você pensa no resultado final dessas privatizações, você lembra exatamente agora do que é que hoje você tem em mãos, né? Você tem em mãos mais tecnologia ao menor custo, ao ponto de hoje a gente ter muito mais celulares do que brasileiros. Eu acho que já vai nisso aí, já deve ir nisso aí. Fora o mercado indireto que gerou, né? Mercado de acessórios, mercado de capinha, desenvolvimento tecnológico, empresas locais, entendeu? Porque elas manutenção, etc. Quer dizer, o arcabouço de empregos que gerou nisso aí, entendeu? Então, assim, foi bom para o país no final das contas. Foi bom para o país. Sim. Entendeu? Então, assim, esses profetas do apocalipse, que é quando se fala de privatização de correio, que eles vêm cantar o fim do mundo, quando se fala em redução de carga tributária, que eles vêm cantar o fim do mundo, quando se falou agora do DPVAT, que eles botaram até o SUS em jogo, entendeu? É claro e evidente que se houver uma, digamos assim, uma descompensação no SUS, imediatamente o governo vai ter que compor aquilo ali. Mas o fato e a realidade é que o dinheiro do DPVAT sustentava uma imensa máfia. E tem que acabar com isso, pô. Tem que acabar com isso. Entendeu? Então eu comungo perfeitamente com você. Perfeitamente, Vilar. E, meu caro, partindo aqui para o último tópico do nosso programa, eu acredito que o que nós já falamos aqui ao longo desse episódio da análise da semana vai complementar e muito, né? Esse último tópico, ele é um tópico que está em alta, por isso deixamos para o final, até porque o que nós vamos falar aqui, acredito que sejam mais pontuações em cima do todo, que é sobre o nosso STF. Já pincelamos aqui, mais especificamente aí na figura do senhor Gilmar Mendes, né, que deu uma entrevista aí para a Globo News falando que as manifestações contra o nome dele na internet são feitas por robô. Claro, todo mundo ama Gilmar Mendes. Você ama Gilmar Mendes? Ai, meu Deus do céu. Não, o nível de disruptura e descolamento que esse povo tem da realidade é um absurdo, Vilar. Mas em cima disso tem um ponto aí que aconteceu que eu achei muito curioso. E Vilar, você como um editor-chefe, até gostaria de ouvir mais a sua opinião sobre isso, porque nós tivemos aí um grande alarde, né? Porque nós estávamos já há 3 ou 4 dias direto colocando quase 1 milhão de tweets no topo do Twitter, principalmente aí, entre outras redes sociais,
com o impeachment do Gilmar Mendes. E o pessoal já sabe como o Twitter funciona. Quando tá lá em alta, de repente essa hashtag some. O pessoal começou a criar novas hashtags, né? Como tchau, tchau, adeus, e daí por diante. E nós tivemos aí, na data de ontem, né? Esse programa está sendo gravado agora aqui na sexta-feira à noite. Na data de ontem, a Folha de São Paulo, né, soltou uma matéria falando que o Toffoli intima o Banco Central e obtém dados sigilosos de 600 mil pessoas e a PGR estuda reagir. E aí o que nós tivemos foi aquele clamor, as pessoas revoltadas, obviamente, bravas com tudo isso que estava acontecendo. Aquele nosso amigo que toca guitarra, que cortou o cabelo e perdeu o cérebro também, né? Começou a falar, e aí, o Aras não vai falar nada? E aí, por que o Aras está estudando falar? Por que ele não vai falar nada? Começou aquela velha coisa que nós sempre dizemos aí, Vilar, eu venho batendo muito nessa tecla também, na questão da direita leite moça, a direita bateu, tomou, né? G1 replier, que só age assim, em cima de reflexos daquilo que são impostos para ela. O que isso pode significar? Né? Se não, uma tentativa, ao meu ver, olhando aqui como um afegão comum, um afegão médio, de você tentar disseminar a revolta popular que estava ali para cima de Gilmar Mendes e canalizar isso para o senhor Dias Toffoli, né? E aqueles incautos que nós temos aos montes por aí, que gostam de dar a análise em cima do prato quente, geralmente costumam queimar a língua, que é o que nós estamos vendo aqui. Vilar, você como um editor-chefe de um veículo, né, de grande circulação aí em Maceió e nas Alagoas, como que você enxerga essa situação, meu caro? Olha, hoje eu acho que a gente tem um problema grave no país, que ele se chama Supremo Tribunal Federal, tá? A questão da ida para cima do Gilmar Mendes eu vejo como uma questão estratégica de um grupo, né, que é esse grupo que você bem descreveu aí, pela forma como já está formatado o processo, e a partir disso chamar a atenção para a Suprema Corte como um todo. Eu acho que não dá para escapar outros ministros de crítica semelhante, né, e de um emparedamento, entre aspas, digamos assim, semelhante em relação ao que eles estão fazendo. E o Toffoli é um deles. Né? Essa desgraça que o Toffoli fez recentemente, envolvendo aí esses dados, né, sobre 600 mil pessoas, é algo gravíssimo. Gravíssimo. Exato. É gravíssimo, é assustador. É de você ler e não acreditar, porque são dados os quais o Toffoli vai ter acesso e pessoas às quais ele autoriza ter acesso. Né? Então imagine isso num clima persecutório. Né? É algo absurdo do Supremo Tribunal fazer. Né? E nós temos um Supremo Tribunal hoje que está acostumado a usurpar competências. Né? É um Supremo Tribunal que legislou sobre aborto, é um Supremo Tribunal que legisla, né, digamos assim, fingindo ser decisão judicial. Isso, para mim, é algo preocupante. Obviamente, quando você mira numa cabeça, digamos assim, se você tiver êxito, você balança a estrutura como um todo. Pelo menos eu entendo que essa deva ser o caminho e a esperança, né? Você mirar numa cabeça, você conseguir acertar naquela estratégia política e balançar o cajueiro, né? Como dizem aqui no Nordeste, para ver o que é que muda em definitivo, né? Porque é uma luta de Davi contra Golias, né? Eu não entendo, e aí eu sou muito claro ao falar isso, inclusive já disse isso várias vezes a você, e você é meu amigo, sabe muito bem disso. Eu não entendo patavina de rede social, sabe? Eu sou um analfabeto virtual. Pra você ter ideia, eu tenho dificuldade até para usar hashtag, né? Quando a gente precisa gravar esse podcast aqui, você tem que me mandar antes o passo a passo da coisa para entrar nos programas, etc e tal, né? A minha mente parece que não funciona nesse sentido, então não entendo. O que eu vejo é muita gente reclamando de uma censura em relação a determinadas ideias,
da queda de determinados temas, né? E essa narrativa ridícula do uso de robôs, né? Ou de perfis falsos, que já se mostrou furada há muito tempo, né? Confesso hoje que há muita gente da qual eu gosto, né? Eu gosto muito dessas pessoas do ponto de vista pessoal, né? Não vou citar nomes até, porque meu debate é muito mais no campo das ideias, que eu não entendo o que é que se passa na cabeça dessas pessoas hoje, entendeu? Porque muitas vezes o que me parece é que as divisões internas que começam a ocorrer, elas nascem por bobagens e vão entrando em caminhos perigosos de onde o sujeito não pode mais voltar. E aí, se ele já assumir determinado discurso, ele já não pode voltar mais, vai ficando cada vez mais tortuoso essas relações e vão ocorrendo rupturas monstruosas e daqui a pouco está todo mundo trabalhando dentro de um jogo de narrativas, entendeu? Isso é algo, por exemplo, que me assusta muito. Portanto, eu sempre deixo claro que aquilo que eu falo e que eu estou dizendo aqui é a visão de um, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou, digamos assim, recluso, né? Eu olho os fatos e sempre busco, para mim, uma máxima, que é uma máxima de Groucho Marx, que é um Marx que presta, né? Que o Groucho Marx diz que, olha, não acredite em mim, meu irmão, acredite nos seus olhos, né? Acredite nos seus olhos. Então, a meu ver, essa estratégia de focar politicamente no Gilmar Mendes em função das circunstâncias, tá? Ela é uma estratégia positiva. Positiva. Assim como, a meu ver, eu era a favor, e ainda sou, de sair às ruas pela CPI da Lava Toga, que eu sei que você, Paulo Henrique Araújo, não é, né? Acho que a gente até já conversou com isso, mas veja, é uma divergência honesta. Eu estou aqui conversando com você abertamente sobre isso. E nem por isso viramos inimigos, entendeu? Né? Viramos inimigos, etc. E tal. Não acho que você está sendo desonesto na sua visão, muito pelo contrário, entendo e acredito que a sua visão tem argumentos sólidos, entendeu? Só que na minha visão há outros argumentos também, entendeu? Agora, o problema é quando essas divergências mínimas fazem nascer o que nasce hoje. Aí daqui a pouco está todo mundo se apontando o dedo como se fosse todo mundo orquestrado por interesses maiores que devem ser escondidos por uma narrativa, entendeu? Aí me desculpe, vão se fuder, porra. Vão se fuder, entendeu? Essa história hoje mesmo de dizer que a direita, como é que usa um termo? A direita flaviana, né? Direita flaviana, direita verdadeira. Eu tô cagando pro Flávio Bolsonaro. Pra mim é um cara que precisa ser investigado, sim. Se depois for só fumaça, que seja reconhecida a sua inocência. Mas se a fumaça fogo, eu fiquei puto com a não investigação. Puto. Inclusive escrevi sobre isso. Entendeu? Então, assim, esse negócio de direita verdadeira, eu faço questão de não ter nenhum direitômetro. Faço questão. Entendeu? Questão de não ter nenhum direitômetro. Eu faço questão de não ter isso. Agora, quando você diz que porque essa estratégia para pegar o Gilmar é para esquecer o Toffoli. Cara, que esquecer o Toffoli, cara? Sabe, ontem eu postei, por exemplo, que o Dias Toffoli está querendo ser um personagem de 1984 do George Orwell, com aquela decisãozinha lá dele. E vi algumas pessoas... algumas pessoas que são criticadas, né, por conta de estarem apoiando essas manifestações aí do dia 17, vi algumas pessoas também criticarem o Toffoli, sabe? Também apontarem ao Toffoli. Se há gente aí que está querendo passar o pano lá no cabelo escorrido do Toffoli, cara, não faça a mínima ideia. Não faça a mínima ideia. Mas, para mim, a tofoliocracia, digamos assim, é um grande perigo. É um grande perigo. E é claro e evidente que esse cidadão tem que estar na mira dos protestos também. Sim. Agora, estrategicamente, né, você está ali, na minha visão, posso até estar equivocado, mas estrategicamente você está ali focando naquilo que se entendeu como mais palpável. Tá? Naquilo que se entendeu como mais palpável. Pedido em andamento, né? Ou seja, você está focando em balançar o cajueiro, né? Eu acho que esse caminho está correto. Eu até coloquei um vídeo no meu canal,
no YouTube, até intitulado ali Por que Gilmar, 17/11. É um vídeo de 16 minutos, lá tem bases sólidas, explicando justamente em cima disso que você falou, Vilar, né, do porquê o Gilmar Mendes, porque existe um processo correndo, existe abundância de provas, existem prescrições aí, prescrições, juridicamente isso vai ser errado, mas existem dados factuais de ele mudando de posição de acordo com o sabor, né, do réu, vamos dizer assim, e muitas outras possibilidades que nós teremos aí em cima do senhor Gilmar Mendes. Inclusive, nesse vídeo, existe até grandes e acalorados debates de outros ministros, como o próprio Barroso, né? O próprio ministro Barroso, falando que Gilmar Mendes envergonha a instituição e que ele ajuda a denegrir a imagem do STF. Então, meus amigos, né, uma guerra não é ganha numa única batalha. Uma guerra, na sua maioria esmagadora das vezes, é ganha com batalha e batalha. De batalha em batalha você vai vencendo uma guerra. Meu caro Vilar, estamos chegando aqui já ao final do nosso programa, meu caro. Você quer fazer alguma consideração em cima desse tema ainda? Vilar, você está no mudo. Não, tranquilo. A prova viva do quanto eu sou analfabeto. Eu esqueço aqui de tirar do mudo. Não, tranquilo. Fechado aí. Fechado. Você encerra muito bem essa questão. Perfeitamente, meu caro. Então, com essa anedota aí, meus amigos, eu quero aqui, já logo de cara, agradecer a você, meu caro Luiz Vilar, pela sua participação, e espero aí que você venha mais vezes aqui ao Pod Conserva, não somente para análise da semana, mas para falarmos sim de alta cultura, falar de filosofia, literatura, né? E até de análises também de situações do momento, por que não? Muito obrigado, Vilar. Eu que agradeço, cara. Agradeço imensamente. Espero não ter falado besteira e contribuído aí. Valeu. Muito obrigado por tudo. É isso aí, pessoal. E para quem não conhece o Luiz Vilar, qual que é a sua arroba lá no Twitter? Deixa eu ver aqui. Agora você me pegou. Você vai precisar cortar um pouquinho aí. Você vai precisar cortar um pouquinho. Arroba Luiz com S, né? Luiz Vilar com L só, underline. Então, arroba Luiz Vilar, underline. É isso aí, pessoal. E para você que está nos ouvindo aí através do seu agregador de podcast favorito, não conhece o meu trabalho lá no YouTube, eu também tenho um canal que é o Paulo Henrique Araújo. Colocando na busca você vai encontrar. E se você quiser jogar aí na URL do seu navegador, é o youtube.com/pharaújo85. Lembrando que pharaújo85 é minha ID única também para o Instagram e para o Twitter. E o Facebook também, né? O Facebook hoje em dia eu não estou usando tanto, mas vocês também conseguirão me encontrar. E para a manutenção desse projeto aqui também, eu agradeço muito a todos que vêm apoiando através do apoia.se/pharaújo85. E se você gosta desse conteúdo, ele é útil para você, você quer ajudar a financiá-lo, você também pode fazer essa contribuição. E para quem está aí assistindo ao vivo no YouTube também, se você quiser contribuir através do Superchat, será muito bem-vindo. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui, ficam todos com Deus e até a próxima.